bastante tranquila. É um assunto que é a base assim, para a programação. A gente necessariamente não vai ficar fazendo muito código, que nem foi na aula anterior. Então, é o que você necessita para fazer os códigos. Até na aula de Vitória vocês viram um pouquinho essa questão de dados, variáveis e constante. Mas hoje eu só vou dar uma explicação melhor para eles, para assim, conseguir avançar e fazer uns códigos mais detalhados. Eu só vou pedir aí, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, ou é o meu com defeito. Ainda? Aí, deixa eu voltar aqui. Então, a aula de hoje vai ser sobre tipos de dados, variáveis e constantes. Então, a gente vai ver aqui os tipos de dados, as variáveis, as constantes e as referências. Então, a gente tem aqui que em muitas linguagens de programação, antes que você vai declarar alguma variável, você tem que declarar. Então, em algumas linguagens, você só declara o nome e o que você quer atribuir a ela. Em outras, você tem que colocar o tipo que vai ser atribuído a ela. Aqui em Portugal, a gente vai usar esse tipo. Em Python, você não precisa colocar o tipo. Você só coloca lá o nome da sua variável e o que você quer que seja atribuído a ela. Mas aqui não. A gente aqui vai precisar mostrar se ela é inteira, se ela se é real, se é lógico, se é um caráter. Então, tem que fazer isso. Em algumas, você precisa definir esse tipo, em outras, você não precisa definir esse tipo. Então, a gente pode dizer que esses dados que vão ser armazenados, eles vão estar ali dentro do computador, principalmente ali na sua memória RAM, que vai ser a memória temporária. Então, eles vão entender o que está acontecendo para manipular e fazer esse código acontecer. Então, vamos supor, é assim lá no site do Portugal, que você vai colocar sua variável, ele vai identificar ali ela temporariamente enquanto você estiver rodando seu código, mas depois ela não vai mais funcionar, por assim dizer. Se você apagar tudo e escrever outro código, não vai ser a mesma variável, vai ser a variável atribuída a esse código que você está fazendo. E também, uma coisa muito importante, que é diferente do mundo real, quando a gente vai fazer escrever uma variável, a gente não pode colocar espaço, porque o espaço vai ser identificado como um caractere e não pode, que aí vai ocasionar um erro. Então, geralmente, você coloca a primeira letra minúscula e as outras, se for uma palavra composta, começar com maiúscula. Então, se eu for escrever nota aluno, que era o que estava acontecendo os cálculos das aulas anteriores, então o nota vai ser minúsculo, o A de aluno maiúsculo e o resto da palavra aluno vai ser minúsculo, que assim você identifica que é uma palavra composta. Deixa eu só... Rapaz, não entendi muito bem esse negócio aí, não. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Vou puxar para você. Tá aparecendo aí na tela? É o CMD aí, não? Não, é o bloco de nota. Aqui. É um bloco de nota. Então, aqui, ó, a gente tem um espaço aqui. A gente não pode fazer isso por causa desse espaço. Não é considerado na declaração de variável. Então, ele vai retornar um erro. Não, a questão do espaço eu tô ligado. Mas eu não entendi a parte do nota minúsculo, o aluno começar maiúsculo. Aqui, é isso aqui. Então, se você quer colocar uma palavra composta, o ideal é você usar assim, colocar nota. Você vai escrever nota aluno. Ao invés de colocar nota, espaço aluno, você coloca nota, aí a primeira letra da segunda palavra, coloca a maiúscula e termina de escrever o resto dela. Entendeu? Não entendi ainda muito bem, não vou mentir, não. Falei outra palavra composta. Aí eu vou pedir a nota do aluno, aí nota vai ser meu comando e a aluno vai ser o meu pedido? Não, isso aqui é uma variável só. Ela é uma Mas por que variável começa minúsculo e depois o Não, aluno? é só um meio de escrever uma palavra composta para ser melhor entendida no código. Não significa que são duas variáveis, não. Aqui é só uma variável.
aparecer no prompt de comando, na hora que ele aparecer lá, ele vai aparecer separado escritamente. Não, isso aqui é só... Não tem o mesmo jeito da aula passada, vocês não colocaram nota? Opa, eita, calma. Nota, assim, como uma variável? Se eu quisesse exemplificar melhor essa palavra, essa variável, e quisesse falar nota o quê? Aí, então, no código, você vai falar, não, isso aqui é nota do aluno. Então, eu vou escrever o nome da variável completa com o A maiúsculo na segunda palavra, só para você diferenciar ela, porque senão vai ficar assim, aí até pode, mas vai ficar um pouquinho confuso de se ler na hora do que você entregar seu código para alguém. Entendi. Entendeu mesmo? Entendi que não vai interferir na escrita, mas vai interferir no entendimento dela. Isso. Então, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu ver uma palavra composta. Eita, agora que foge tudo da mente. Vamos supor que seja nome de carro. Como é que você vai escrever essa variável nome de carro? Nome, aí o D é digita maiúsculo, aí no chat. Peraí. Carro, o C maiúsculo e o resto minúsculo, certo? Peraí, fala de novo. Nome, tudo minúsculo, aí o D assim. Carro maiúsculo, aí o E minúsculo, aí o carro, o C maiúsculo. Assim, né? Isso? É isso aí mesmo. Aí é só um jeito de escrever a variável. Beleza? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Então, vou prosseguir. Acho que está mutado aí. Então, como os tipos de dados, a gente tem o inteiro, que ele consiste de 2 números inteiros, que pode ser aquelas das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão inteira e resto. Os números reais, que consiste os números das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão também. Só tirando a parte do resto. O lógico, que são aqueles que incluem 0 ou 1, ou verdadeiro e falso. Então, é um tipo booleano. E o caráter, que é quando você vai escrever um caractere. Que pode ser o alfabeto inteiro, pode ser dígito, pode ser número, pode ser pontuação, pode ter símbolo. Quando você vai declarar uma variável, você não pode usar símbolos, alguns símbolos especiais. Mas aqui no caractere tem um jeito de você declarar essa variável que aí você vai poder utilizar a interrogação, ponto e vírgula, acento e outras coisas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos das variáveis, da declaração das variáveis, onde a gente tem aqui que inteiro, aqui tem um número inteiro, que é x igual a 3, desculpa. O outro inteiro, que é um hexadecimal, então o valor inteiro, ele também aceita valores hexadecimais. Essa parte é um pouquinho mais avançada, não se preocupem com isso. O valor real, que ele coloca 2,5. O lógico, que ele aceita verdadeiro ou falso. E o caractere, que ele aceita uma letra, que aqui está representado como uma letra. Ele atribui o K ao C. Tudo bem? Deixa eu passar aqui, então. E agora, depois dos tipos de dados, a gente vai estudar como fazer esse tipo de dados, porque os tipos de dados podem ser divididos em variáveis e também em constantes. Mas primeiro a gente vai aqui olhar um pouquinho das variáveis. Então, as variáveis, como eu tinha comentado lá no tipo de dados, eles são armazenados dentro do computador. Ele vai alocar um espaço dentro da memória. E esse valor da variável, como o próprio nome diz, ele não é fixo, ele é variável. Então, várias vezes dentro do código, você pode mudar esse valor. Então, se no começo do código eu digitei lá a variável x como 3, no meio do código eu posso alterar essa variável x para outros valores, atribuir outros valores a ela, que não são 3, que são diferentes. E quando a gente declara essa variável,
justamente no computador e também no código que a gente vai criar, ela tem um tempo determinado. Então, enquanto você estiver rodando aquele código, a variável existe. Se você fechar, não estiver mais rodando aquele código, abrir outro, ela não vai existir ali, porque ela é uma variável específica do código que você está criando. Tudo bem aqui nessa parte das variáveis? Tudo bem. Aí, aqui, os nomes das variáveis não podem ser igual às palavras reservadas. Eu vou mostrar algumas palavras reservadas aqui para vocês, desculpa. Os nomes das variáveis não podem ter no máximo 127 caracteres, então não pode ser uma coisa muito grande. Também é até desnecessário usar muito grande assim, porque pode até atrapalhar o entendimento do código. Não dá para usar acento, tio, cedilha, nada disso. E também símbolo, e como eu citei anteriormente, nada de espaço em branco. Aqui são uma das variáveis que ela é reservada. Então, são variáveis que já estão predefinidas na linguagem. Então, ela já tem alguma função. Então, tem essa questão do escolha, que vocês ainda vão ver, enquanto função, que é quando você vai criar uma função. Então, você não pode criar uma variável com o nome função, já que você vai criar um algoritmo que vai ter função lá. Início também, então, não dá para criar variáveis com esses valores, justamente porque eles já existem dentro da programação, por assim dizer. Então, aqui a gente vê alguns identificadores válidos, que a gente pode ter nome 1, ano de nascimento, aqui na questão do que eu falei, da letra maiúscula, só para diferenciar, salário, nota aluno, quantidade de dias. Então, vamos aquecer aí, ó, cada um aí, que para treinar, escreve algum identificador válido aí no chat. Pode ser qualquer coisa, menos o que está igual aqui, e também menos igual do amiguinho. Vamos ver aí o que vocês colocam de variável válida aí. Pode ser qualquer coisa. Eu sei que dá branco nessa hora aí, porque não lembra de nada, sendo que tem muita coisa útil que dá para escrever, mas vai dar. Média. Aí, ó, pronto. E o Thaís já colocou média, viu? Ninguém mais pode colocar média. Dia da semana, ok. Idade do aluno. Tá massa. Comida boa. Orlando 3. Só uma dica, Marina. Nessa sua variável, seria interessante colocar o D do DA e o S também da semana maiúsculo, mas tá tranquilo. Aí, ó, Gabriel, o que você escreveu não pode, devido ao uso da cedilha e também do acento. Então, teria que ser programacão. Porque não pode se usar nem a cedilha e nem o acento. De semestre, aí, tá massa. Isso aí, todos só ali o de Gabriel para ter uma atenção na questão da cedilha e da acentuação, mas a ideia vocês pegaram aí. Deixa eu continuar. Agora, os identificadores não válidos, que aqui temos o nome, que ele começa por um número, mas não se deve. Ano de nascimento, que tem espaço. Esse daqui de salário, que não pode conter caracteres especiais, igual esse do aluno, que tem como é o nome disso aqui mesmo? Asterisco e o barra. Fim, porque é uma palavra reservada. E remédio, que não pode usar acento. Eu estava rindo de Neilton aqui, falando dos regs da UFRB. Agora, eu quero que vocês façam a mesma coisa, por favor, mas agora para os inválidos. Escrevam aí algum inválido. Essa letra C aí, é por isso que não pode colocar em senha nem nada do tipo, né, de login? Não, geralmente. Essa letra C? Peraí, mas geralmente em senha, eles estão pedindo agora caractere especial. Porque justamente para fortalecer, por assim dizer assim. Isso é muito ruim, porque eu sempre esqueço. Também. Tinha comentado?
que as variáveis são variáveis, então podem ser alteradas durante a programação do seu código. Também a gente tem as constantes, que já as constantes, como o próprio nome diz, você vai declarar, mas você não vai alterar ela. Então, essa é a única diferença entre uma variável e uma constante, é que a variável vai ser variável durante o curso, ou o curso o quê? Desculpa, o código, e a constante não, você vai declarar ela lá e não vai mudar. É até interessante você usar constantes quando você vai fazer alguma coisa que exige cálculos matemáticos, porque aí se você tentar alterar uma constante, ele vai dar erro no seu programa. Então, você já vê que tem alguma coisa dando de errado. Imagina aí, você coloca lá constante, coloca o π variável, aí no meio da equação, do nada, mudou o valor de π. Colocou lá π igual a 5. Melhor não, né? Então, declara o π como constante e deixa lá, porque se for em algum momento esquecer e tentar mudar esse valor de π, o programa vai dar erro e falar, não, esse valor aqui não dá para mudar, porque ele é constante. Estamos entendidos aí da diferença entre variável e constante? Alguma dúvida? Deixa aqui. Então, deixa eu dar uma... Tá tranquilo aí. Então, a gente vai para a melhor parte da aula, que é a questão dos exercícios. Então, se alguém puder, ligar o microfone para a gente discutindo aqui. Aí cada um abre para uma, porque a A não pode ser... Não é válido, porque essa variável aqui não é válida. A Alisson levantou, pode falar. Por causa do porcento no início. Isso aí, por causa do porcento. Alguém para responder a B? Porque tem espaço? Não Isso pode aí. espaços. Agora C. Caractere no final, exclamação. Isso. D. Vamos lá. Não pode asterisco. Isso. Agora, letra E. Letra maiúscula no começo. Não. Já é uma variável proibida, assim dizer. Isso aí. Já é uma variável. Então, ele já está programado na linguagem, então você não pode utilizar ela novamente. É como se fosse uma constante da linguagem, mas não desse jeito. Deixa eu voltar aqui. Todo mundo entendeu? Todo mundo ficou alguma dúvida em questão aqui? Aqui tem caractere... Oi? Explicar esse letra E? O real? Deixa eu voltar aqui no slide, então, rapidinho. Lembra que eu comentei aqui os tipos das variáveis, como poderiam ser? Sim, aí sim. eu falei que os nomes das variáveis não podem ser igual às palavras reservadas, que aí, como palavra reservada... Eita, deixa eu passar. Tem essas aqui, que são palavras que você já usa dentro do seu código. Então, você assistiu a aula passada? Não, foi a aula passada que eu te falei que eu faltei. Ah, sim, não. Então, é porque quando você vai escrever seu código, você vai declarar algumas coisas para escrever ele. Então, quando você inicia, você coloca algoritmo. Quando vai começar uma função, você escreve uma função. Então, se você colocar real, você está dizendo... real já é uma variável, como eu tinha comentado no começo, que tem o inteiro, o real, o lógico. Lembra aqui? Deixa eu voltar mais um pouquinho. Aqui, inteiro, real, lógico. Entendeu? Entendi, então, obrigado. Então, real é um tipo de variável, por isso que ele não pode ser uma variável criada por... Quer dizer, desculpa. Real é um tipo de dado, então ele não pode ser uma variável para você utilizar durante o seu código. Mais alguém tem alguma dúvida? Aqui, caractere, espaço, caractere de novo e palavra reservada. Já que não tenho mais um, eu vou passar aqui para a gente para 2. Então, aqui a gente tem escreva o tipo de dado ideal para ser representado de cada uma das informações. Então, alguém que não respondeu a 1, responde aqui a 2A. Então, se eu for colocar se a pessoa é diabética ou não, eu uso o quê? Inteiro, real, lógico, caractere. Alguém pode responder, por favor?
Pode ser no chat também. Caractere? Pode ser para usar SN, mas tem outra mais específica, assim, mais ideal para esse sim ou não. Booleano? Isso, booleano, que é o lógico, se é verdadeiro ou falso. Então, pergunta lá, pessoa X é diabética, aí vai ser verdadeiro ou falso. Então, a gente usa o booleano. Agora, para B, o saldo de uma conta bancária. Inteiro. Não é melhor real, não? Que aí pode colocar vírgula. E aí a gente, né, coloca os milhões e um pouquinho a mais. Então, agora no saldo da conta bancária, o interessante seria utilizar real, devido às vírgulas utilizadas. Tem os centavos, né? Então, importante também, os 99 centavos. E o resultado de uma operação de raiz quadrada, como é que a gente... a Promilena bagunçando, como é que a gente identifica ela? É inteira, não? Isso aí também depende, né? Porque tem a questão da raiz quadrada, que dá o... De fato, tem raiz quadrada quebrada, assim como tem mas só raiz quadrada é número imaginário. Mas só que como é que a gente não vai trabalhar com o número imaginário, então tá correto. Então a gente trabalharia com o inteiro. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? A primeira é booleano, a segunda real, a terceira aqui inteira. Certinho? Vou passar aqui. Aí, alguém me fala aqui quais são válidos como variáveis e quais não são. Nenhum ali. Meu carro tá com... Eu acho que sei lá. Qual seria o erro da... Vamos discutir. Juan? Oi, pode falar. Qual seria o erro da... No caso, meu carro não tem um C maiúsculo no começo. Ah, não. É isso que eu tinha comentado. Essa questão de deixar a segunda palavra maiúscula é só uma questão de deixar o código bonito. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Para ficar mais entendível para a pessoa que estiver lendo o código entender que ali é uma palavra composta. Só isso. Então vai ser ela, correto. Isso. Aí a B, quem me fala que tem de errado aqui na B? Marina falou aqui no chat, ó, que tá a exclamação. A C, o que tem de errado na C? O uso da barra embaixo? Porém, em algumas linguagens de programação pode ser usada essa barrinha. Então, por isso que pode ser, dependendo da linguagem, não pode. Eu acho que o Portugal não pode. Qualquer coisa eu mando um e-mail pedindo desculpa a vocês, falando pode sim. Mas ela entra como variável? Qual? Como assim? O uso da barra. Depende da linguagem. E também, se ela for utilizada, ela só pode ser depois de uma letra. Então, aqui, a D, o erro é esse, porque ele já começa com o underline aqui. Não pode. Já começa com... Tem que começar com a letra ou o número, né? Não, tem que começar com a letra. Com a que letra? nem aqui, o E está errado justamente porque ele é um número. Já então, começa com o número. Você vai colocar que 34 é igual a alguma coisa? Não. Né? Se tivesse uma letra aqui, já ia diferenciar. Mas no caso, a variável não pode ser só número no caso, que nem tá 34. Não. Tem que ser... se colocasse uma letra aqui no começo, já podia ser. A primeira letra tem que ser sempre uma letra. A primeira letra da variável tem que ser uma letra, não pode ser um número.
primeiro caractere. Entendi. Uma equaçãozinha. Todo mundo entendeu essa questão aqui? Posso passar? Beleza. Sim, pode. Acho que sim. Ellen, peraí. Falou acho, quer tirar... Opa, deixa eu voltar. Quer tirar alguma dúvida? Não, já dei spoiler que a aula já está acabando. Porque essa aqui pode, porque só tem letras. Essa aqui não pode, porque é um número. Então, declarar uma variável como somente números não pode. Ela tem que iniciar com uma letra. Então, se tivesse um A, 34 aqui já podia. Essa aqui é questão de caracteres, e essa aqui é a mesma questão do 34, ela não começa com uma letra. Tudo bem? Ah, tá. Não é. Então é isso. Então, sempre quando você for colocar uma variável, a primeira tem que ser uma letra. Porque senão dá problema aí no código. Mais alguém ficou com dúvida? Se ficar, pode falar aí no chat, de novo. Que a gente explica aí. Devagar, percebe. Vou para a 4 aqui, então. Então, identifique o tipo de dados dos seguintes valores. Então, me digam aí, a A é 1.3, é o quê? Opa, deixa eu voltar aqui para... Peraí, daqui a pouco a gente volta para 4. Não, Alisson, aqui a E está errada. Porque ela é 34. Não pode iniciar com número. Tem que iniciar com a letra. Então, seria... Deixa eu digitar aqui no chat. Se fosse assim, seria válido. Ou qualquer outro número. Mas como é só o 34, não pode. Porque ela se inicia com o número. Deixa eu ir. Pronto. Voltando para 4, o tipo de variável. Essa 1.3 seria o quê? Real. Real? Caractere. Mas por que seria caractere? Não. Do ponto, né? É porque, né, desculpa, não falei isso antes, mas quando você quer colocar um número com vírgula, você identifica ele por ponto, por causa do padrão dos Estados Unidos. Quando você vai colocar vírgula, não é vírgula. Então, isso aqui não é 1.3, isso aqui é 1,3. Então, é um número real mesmo. É feito com palavras também? Oi? Isso pode ser feito com palavras também? Palavra vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Ah, certo, obrigado. Certo? É porque palavras envolvem um conjunto de coisas. E aí a aula de conjuntos é a próxima, ou um pouquinho depois. Então, aí que vai ser ensinado como é que faz esse conjunto de caracteres para formar uma palavra. Ah, entendi. Mas, por enquanto, a gente só vai estar trabalhando com um caractere que vai ser só uma letra, só um símbolo, só para entender como é que está acontecendo as coisas. Aí, aqui na B, falso. Falso seria o quê? Lógico. Lógico, isso mesmo. Menos 31. Seria inteiro? Isso. E agora a letra D? Aí, Getúlio acertou. É um caractere. Porque... pessoal, desculpa, eu mostrei para vocês só aqui, né? Deixa eu só voltar. Que quando eu não comentei isso. Deixa eu voltar aqui. Quando você vai declarar uma variável de caractere, você tem que... Cadê? Aqui, você tem que colocar ela dentro de aspa simples ou aspa dupla. Eu não sei direito os nomes. Então, se você for declarar um caractere, você não pode escrever só caractere e colocar lá a letra. Você tem que colocar ela dentro de aspas. Por isso que aqui na última, voltando agora, indo para o final. Por isso que aqui nessa última, a gente tem essas aspas aqui.
porque vai ser a declaração do caractere. Alguém tem a aula da aula passada aí aberta, do Portugal? A gente fazer um negócio diferente aqui. Alguém que possa compartilhar? Pode responder. No... o arquivo do site tem aí, Alisson? Pronto. Então, a gente teve ali, ó, a questão... Essa questão de cadeia foi o que eu falei que vocês vão ver na próxima aula, porque a cadeia é um conjunto de caractere. Então, ao invés de declarar caractere, você declara cadeia. E ali, em programa e função, a gente vê a questão das palavras reservadas, porque tem programa. Se eu quiser colocar uma variável com o nome programa, não vai dar, porque programa não é uma variável que já está sendo utilizada na linguagem. A mesma coisa de função. Escreva também, então eu não posso ter uma variável com o nome escreva, nem como leia. Ali a gente tem idade, mas ali no começo você já podia colocar que idade é igual a alguma coisa. Então coloca aí, por favor, idade igual a sua idade. Não, deixa tudo inteiro, pode só colocar o igual na frente. Isso. Não, apaga, por favor, apaga. O igual, aí dá espaço. Tem que declarar o tipo da variável, que é inteiro, certo? O nome da variável, que vai ser o quê? Idade. Aí, na frente de idade, aí espaço, igual, aí coloca o valor da sua idade aí. Pronto, 19. Aí, apaga essa linha 10. É 10? Acho que é 10, que eu li o nome. Isso. Roda aí para a gente... quer dizer, apaga essa linha. E vamos ver se vai rodar. Ixi, é porque tinha... Peraí. Calma aí. Deixa eu só... Não é leia, né? É escreva. Tem que colocar o vírgula ali depois do... Apaga a parte do leia, desculpa. Vamos lá. Essa linha toda pode apagar, a linha 11, e pode apagar a linha 6 também. Ó, apagou um... É isso. Aí apaga a linha 6 da cadeia, também não precisa. Aí no escreva, você coloca lá no finalzinho, né? Vírgula. Nesse escreva aí no 9 no final. Dentro do parêntese. Vírgula, e aí coloca o nome da variável, que é idade. Aí fecha. Aí agora roda aí para a gente ver se... agora vai. Se não for, daqui a pouco a gente descobre. Tá vendo que apareceu o 19 ali, no código? Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Então, dá para, do mesmo jeito da aula passada, a gente fez o quê? Perguntou para o usuário digitou. Então, ele praticamente já fez esse igual quando você coloque o leia que ele vai digitar. Então, ele já está fazendo esse igual automaticamente. Então, quando você quer perguntar, é interessante você só declarar sua variável, mas quando você vai usar algo que já inicia com alguma coisa, com algum número, nessa caso da idade não, mas é só um exemplo para demonstrar para vocês, vocês podem colocar qualquer valor ali e colocar para mostrar que ele vai aparecer. Tudo bem? Vocês conseguiram entender essa questão? Explica, por favor, novamente, que minha internet caiu. Ah, tá certo. Na aula passada, não sei se você estava na aula passada? Sim. Então, fez um código onde ia digitar a idade, mas você iria digitar a idade. Então, praticamente, o programa já estava pegando esse igual a 19 e guardando dentro da idade. Só que aqui eu não estou perguntando para o usuário, eu já estou colocando que idade é 19. Então, eu coloquei ali idade igual a 19 e pedi para mostrar, como é que a gente pede para mostrar? Depois, no escreva, a gente coloca a variável, mas só que como a gente tem uma frase para ele mostrar no
no console. Então, a gente coloca o vírgula, a variável que é, e ali embaixo vai aparecer a variável que está sendo, que está pedindo para se mostrar. Então, tem ali, eu vou só cortar a parte do nome, que é qual sua idade? Aí tem lá, 19, que na aula passada era digitado e aparecia, só que agora a gente está colocando para aparecer igual ao que foi digitado anteriormente. Essa questão da idade não é muito assim útil para você já ser declarada no início com um valor fixo. Fixo não, um valor que você vai poder alterar. Porque idade sempre é variável, assim, pode mudar. Seria interessante para outros tipos de código, onde você precisa ter um valor inicial, ou quando você vai ver um pouquinho mais para frente, que vai ter o enquanto, que você tem que iniciar uma variável com um valor para ele continuar, o código continuar funcionando. Então, essa questão da idade que eu fiz aqui só foi para demonstrar mesmo como é que funciona. Não é nada que é essencial para se usar. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nada. Aquela questão da média, alguém tem aí? Ah, tem. Opa, tem aí. Pronto. Faz assim, compartilha, dá para compartilhar esse código e todo mundo vê e quem quiser alterar, cada um pode alterar o seu? Porque eu ia pedir para vocês alterarem esse código da média para, em vez de pedir as variáveis, vocês escreverem as variáveis. Tem como fazer aí? Não, Ana, deixa ligado aí, volta aí. Compartilha de novo. Vamos lá que a gente faz junto, então. Pronto, da média aqui. Vamos lá, vamos ver. Se quiser, abre outra página para não perder essa aí. Copia e cola esse código. Volta lá, isso. Dá Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. A Vitória tá em outra aula hoje. Não, dá Ctrl A de novo. Ah, não, tá tudo certo. Pronto. Então, a gente tem aqui... se a gente precisasse tirar essa questão do escrever a média, como é que a gente tiraria essa questão de pedir para o usuário e já colocaria o código? Que nem da idade, a gente já colocou a idade e apareceu a idade. Como é que a gente faria isso da média? Vamos lá, já que Ana está compartilhando, vocês só vão falando aí, dando essa ajuda aí. Sim, Alice, colocar ali no real, o quê? Igual o número, isso. Então, N1 já seria igual a alguma coisa. Então, falei uma nota aí para a gente colocar. Pode abrir o microfone também, viu? 9. Olha, já quer 9. Eita, coloca 9 aí, por favor. Por que 9, 1? Aí, pronto. Eu também vai fritar notas assim. Então, N2 coloca 1. Eu penso alto, porque eu nunca consigo meus objetivos. Mas aí, média, deixa a média... A faculdade, ela humilha em primeiro lugar. Média, você deixa assim mesmo. Não, faculdade, não. Aí você pode excluir a 7, a linha 7, que a gente não vai trabalhar com essa questão da cadeia. É isso aí, pronto. Aí, outra coisa que a gente tem que tirar. O que a gente teria mais que tirar aí nesse código? Vamos ver. Tem mais alguma linha que é para tirar aí? Qual que vocês acham que é? E remove. O chat está fechado aqui, peraí. Ah, isso aí, ó. João falou. A linha leia, que é a linha... Deixa eu ver. 8? É isso. Porque já que a gente já atribuiu o valor, para que vai ler de novo essa... Não precisa. Quer dizer, precisaria num código mais avançado, onde você iria trocar o valor dessa variável, mas como não é o objetivo agora, pode apagar ela. Então, tá bom. A gente já tem como vai ser e como é que vai deixar para aparecer na... Ah, já está aparecendo. Não vai precisar, não. Já está na tela. Roda aí, Ana, por favor.
Pronto, deu certo? Ah, deu. Então, aí a gente já colocou para funcionar do mesmo jeito. A gente tinha um código onde a gente digitava os valores e fazia a média, e agora a gente já deixa os valores padronizados no começo do código e também conseguimos obter essa média. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aí, mais ou menos? Sim. Ana, pode parar de compartilhar isso. Você... e vocês perceberam, né? Peraí, rapidinho. Que quando vocês querem declarar várias variáveis do mesmo tipo, é só colocar a vírgula, mesmo atribuindo números a ela. Então, não precisava colocar em outra linha só porque vai atribuir um número. Então, pode ser na mesma. Pronto, agora pode parar de compartilhar. Obrigada, viu? Vai receber, vai ter ponto extra para participação.